O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. A IPF agradece. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, versículos 26 e 27. Gênesis 1, 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amados irmãos, essa é uma mensagem renovada agora à noite, expandindo um pouco mais aquilo que nós meditamos também de manhã. É uma repetição justamente porque a intenção é levar a igreja toda a ir por o mesmo caminho, assumir os mesmos propósitos no que diz respeito a fazer aquilo que é da vontade de Deus como igreja. Leia a pastoral do nosso boletim, há alguns ali que são impressos, para quem não usa internet, né? Então está impresso, mas se você usa, acesse o nosso site, ipf.org.br, está lá o boletim virtual, e leia a pastoral. O tempo da virada chegou. O ano passado fomos desafiados no aniversário de 140 anos, e o pastor Arival, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, é quem lançou esse desafio, é o ano da virada. Algumas coisas têm que acontecer na vida do membro da igreja como uma coletividade, no sentido de fazer com que a sua vida dê uma guinada, dê uma virada realmente, para viver intensamente aquilo que Deus quer de nós, para que não sejamos simples espectadores de um show, na verdade, como se nós estivéssemos assim, apreciando, vendo alguma coisa acontecer, não no sentido inseridos nesse processo, nessa caminhada na vida da igreja. E o texto é de Efésios 5, 15 e 16, aí no boletim. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vivemos este momento agora, repetindo aquilo que muitos já repetiram em anos passados. Olha, nós estamos em tempos muito difíceis. Olha, as coisas estão complicadas. Irmãos, esta é a pegada da vida do ser humano desde o pecado. Repete-se os dramas, porque a luta é a mesma. Desobediência jogou a humanidade num caminho torto, longe do Senhor. E aí, então, a palavra vem nos revelar a salvação em Cristo Jesus, e é preciso fazer alguma diferença. Ontem eu recebi um livro, e a dedicatória, o escrito lá, você precisa ler esse livro. É de um herege, que sustenta a doutrina de que o convertido não peca mais. Então, o apóstolo João está para trás. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. É ponto, vírgula. Portanto, aliás, no entanto, contudo, se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai. Mas eu quis entender os escritos desta pessoa e cheguei à conclusão de que o que ele está combatendo, na verdade, usando heresia, deveria ser por outro caminho, dizer que o crente, o convertido, não gosta de ficar pecando. Ele não pode entrar no ciclo vicioso de pecar, correr para Deus, confessar, Deus vai me perdoar, volto, peco, e aí então corro para Deus, confesso, vou para aquele irmão, piso na bola, piso no pé dele, peço perdão, e então volto, faço as mesmas coisas, porque a Bíblia diz que o pecador que se confessa, se arrepende, produz frutos dignos do arrependimento. Então nós somos chamados para servirmos a Deus em novidade de vida. O crente da Igreja Presbiteriana de Fortaleza, e os nossos visitantes então apliquem para as suas vidas, né? O crente é chamado para viver aquilo que os nossos antepassados viveram. 141 anos nós vamos celebrar este ano. Mas de uma forma cheia, né? 140 anos no ano passado. Os pregadores que vieram aqui, irmãos, não é para cumprir um programa, uma agenda, trouxeram palavras pesadas, desafiadoras, no sentido de nós continuarmos fazendo a história da igreja como os nossos antepassados, homens que não tinham carro, na maioria, não tinham automóveis, andavam a pé, de trem, jumento, cavalo, lutaram bravamente. Um desses pastores se chamava Natanael Cortez, que disse uma célebre frase, ou então escreveu, já baseado em frases passadas, mas ele trouxe para a sua linguagem da época, dizendo que a igreja que não evangeliza se estiola.
esse estiolé, murcha, fica paralítica, não anda, vai definhando. Esses homens e mulheres agarraram esse desafio porque eles eram convertidos de verdade, sabiam quem era o Deus a quem eles serviam, eram convertidos de verdade, que haviam abandonado uma vida de pecado, de vícios, de idolatria. Eram convertidos de verdade, que usavam como mensagem de evangelização o seu testemunho. Aqui no nosso meio nós temos ainda alguns. Pessoas que vieram de uma vida de depravação e foram transformados em filhos de Deus. Eram convertidos de verdade porque sabiam que não tinham tempo a perder. Foi desse modo que a igreja foi plantando congregações e igrejas em vários bairros aqui em Fortaleza, em alguns, e aí para dentro no sertão, no interior. Mas de repente a igreja parou. É o tempo da virada. Continuar do mesmo modo. A gente vai para a história da igreja, da nossa igreja se esparramando, aí foi a primeira que de uma forma organizada chegou aqui, e o que nós encontramos é que as pessoas que eram alcançadas pelo evangelho, parece que sentiam uma inquietação, eles precisavam trazer os parentes para Jesus, precisavam trazer os vizinhos para Jesus, e nós nos acomodamos como igreja. Este é o tempo da virada. Assuma essa visão. Não leia a Bíblia como você leu antes. Leia com mais intensidade, com fome, com sede. Não ore, quem sabe como já tem orado. Talvez você tenha caído na mesmice espiritual, no comodismo. Sabe? Levante-se, abrace o Senhor, curta a presença do Senhor, chore diante dEle, louve a Ele, adore, exalte, confesse pecados. Assuma propósitos, mas tenha uma vida com a palavra e uma vida de oração. O crente da Igreja Presbiteriana de Fortaleza precisa saber por que ele existe. Precisa saber por que ele está aqui, e o pessoal da mídia vai me ajudar agora. Porque nós escolhemos aqui em oração, na verdade, aquilo que nós precisamos fazer como igreja. Há um planejamento até 2026, mas ano a ano, avaliação e tal. Precisamos saber, crente, você faz parte disso. O desafio não é para um grupo pequeno, algumas pessoas, é para toda a igreja. Quero fazer um merchandising aqui, mas é abençoado, né? A Valesca escreveu os 140 anos da igreja. Celebramos durante o ano, mas ainda há livros, hoje ela está ali, escritora está ali. E aí, ao final do culto, eu autorizei, ela pode vender esse livro, volta tudo para o ministério. Aqui está a história da igreja. Tem o errata, né, Valesca? Porque nós somos humanos, algumas falhas, aí vai aparecer outras, vamos corrigindo. Mas aqui está a história da igreja, e você vai ver tantos envolvidos aqui, e deixaram esse legado para nós. Sabe por quê? Porque a igreja tem um grande poder e uma grande autoridade que vem do Senhor Jesus. Em Mateus, no capítulo 28, versículo 18, nós temos o texto que antecede a base bíblica que nós escolhemos para o IPF, que estamos repetindo, porque é a grande comissão, porque ali diz que Jesus, aproximando-se dos discípulos, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, a fonte é Ele, não podemos fazer nada sem Ele, somos inteligentes. Irmãos, pode sair por aí, a gente encontra aí alguém que declama, você encontra alguém aí que discursa, ele vai estudar, vem aqui, assume o meu lugar e vai fazer uma mensagem. Se você não tiver discernimento, você vai dar glória e aleluia. O ser humano é inteligente, ele é capaz. Mas essa capacidade, aos pés do Senhor Jesus, se transforma numa coisa poderosa, chamada evangelização. E aí então não são só palavras, não são só colocações, não é intelecto, não é o vomitar de um conhecimento que não leva realmente à bênção espiritual do crescimento e da transformação. O Senhor Jesus diz: é de mim, a fonte sou eu, a autoridade sobre todas as coisas me foi dada. E então nós entramos no texto do Mateus 28, 19 e 20, que o crente da igreja presbiteriana de Fortaleza, sede congregação de Resgatando Vida, tem que saber de cor e salteado.
Não no sentido de memorização, porque o professor vai pedir a lição para te dar uma nota, mas é encarnar essa palavra. Foi a grande comissão dada por Cristo Jesus. Não foi coisa de última hora. Morreu, ressuscitou, fala com os seus discípulos, vai para o Pai, mas eu tive uma ideia de última hora, me surgiu na cabeça aqui. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Não, meus irmãos, desde toda a eternidade, esse é o projeto de Deus. Poderia mandar anjos fazer isso aqui, mas Ele quer você e a mim. Nós não precisamos de ninguém aqui sendo divulgado por aí para vir ao culto, encher a igreja, porque foi baleado não sei quantas vezes, ficou morto não sei quantos dias, e aí então agora vem dar um testemunho e o povo lota a igreja para ver algo sensacional. Ou então ir a um lugar porque alguém deu uma palavra e revelou que um anjo vai aparecer ali em luz, um reflexo, alguma coisa no celular, vira uma manifestação de um anjo. Irmãos, eu vi um vídeo que eu pensei, essa pessoa está brincando comigo. É um besouro, irmãos. A pessoa está registrando um momento de louvor, e é um besourinho que passa, você para a imagem, você vê que é um besouro sob o efeito, e ali era uma manifestação espiritual. O povo precisa ver coisa, pois você está vendo um morto, que ressuscitou em Cristo Jesus, eu mesmo, pecador, morto nos delitos e pecados, e que o Senhor Jesus ressuscitou, deu nova vida, e coloca então uma mensagem no coração: olha, vai e reparte isso com outros, porque eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século, nessa linguagem de obediência. O crente precisa saber dessa base bíblica. O nosso crente precisa saber do nosso tema. O nosso tema, ela na verdade motiva e ela transforma o crente num pregador por excelência, porque o evangelho são as boas novas que transformam, e o melhor testemunho é o meu, porque eu não posso pregar um evangelho dizendo que ele vai mudar a sua vida, se você vive comigo, olha para mim, convive comigo, anda todos os dias, é meu cônjuge, é meu filho, é meu vizinho, mas não vê transformação. Eu procuro entender, prestem atenção, o que o herege quer dizer quando escreve que o convertido não peca novamente. É porque ele já está saturado de tanto pecado, e ele vai se estourar, porque ele não vai conseguir manter esse padrão. Somente Jesus. Mas nós precisamos também atentar para o fato de que não transformados estão por aí querendo levar à frente a mensagem da salvação. Como? O crente da igreja precisa agarrar isso, ele saber que este aqui é o desafio para a sua vida. Nós temos uma missão como igreja, nós somos chamados para servir, não é através de eventos, de atividades. Essas coisas fazem parte da vida da igreja, é bom para a confraternização, é bom para a alegria, mas nós somos chamados para servir através da evangelização e do discipulado. Então alguns chegam e dizem assim: olha, mas na igreja não acontece nada. Irmão, preste atenção. Durante o ano que passou, tivemos treinamentos aqui em resposta ao apelo da igreja. E o primeiro desse ano vai ser o treinamento em evangelismo pessoal. E aí o que aparece aqui? Um pequeno grupo. E eu estou para dizer que é sempre o mesmo grupo. Este é o ano da virada, é o tempo da virada. Não fique aí somente cobrando, ou achando bonito, ou achando feio, ou elaborando alguns pensamentos. Entre na vida da igreja e use a sua vida realmente como um instrumento nas mãos de Deus. Nós temos aí o livro de Gênesis. Moisés é quem escreveu Gênesis. Ele escreveu o Pentateuco, que é o Torá dos judeus. E na nossa Bíblia, são os 5 primeiros livros que nós temos aí. É a base que vai nos dar a dimensão daquilo que Deus criou. Ele criou e vai desenvolvendo e está presente na vida da história da humanidade. E ele inicia o livro dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Moisés não estava lá naquele tempo,
Foi o Espírito Santo quem inspirou, quem revelou isso que aconteceu. Enquanto a humanidade vai fazendo contas para dizer que o mundo existe há não sei quantos milhões, há não sei quantos bilhões, a Bíblia nos dá uma história diferente. Deus criou, é muito menos tempo, a história da humanidade. E Moisés liderou o povo que saiu do cativeiro do Egito. Além do Pentateuco, se atribuía a ele o Salmo 90. O povo cantava durante a peregrinação no deserto. E esse cântico do Salmo 90 começou a empolgar tanto que os levitas trouxeram para o seu ritual de adoração, e eles cantavam este salmo. E já nos versículos 1 e 2, nós temos essa visão, que é uma visão sinônima do início de Gênesis. O Espírito Santo revelou a ele, e ele escreveu sobre o início. E então no Salmo 90, versículo 1 e 2, ele escreve: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Nós vamos meditar nos versículos 26 e 27, mas os 25 versículos anteriores, aí, Gênesis 1, de 1 a 25, antes de chegar a esse relato, então, Moisés descreve o que recebeu por inspiração do Espírito Santo a respeito da criação de todas as coisas. Nada. E a filosofia quebra a cabeça, fica tentando entender o que é esse nada, porque eu não posso usar aqui o espaço que há entre mim e o presbítero ali para dizer que é nada, porque aqui no meio tem tanta bactéria, tem tanta coisa no ar suspensa, tem tanto pó, que não pode ser classificado como nada. O que a palavra diz é que não havia nada no sentido de mostrar do poder criador de Deus, que com a sua voz mandou, e as coisas começaram a surgir. Que com a sua voz ordenou a coisas já criadas, como as águas, para produzirem peixes. E então, antes de chegar na criação do mundo, nós vemos Deus criando a luz, fazendo a separação entre luz e trevas, cria os céus, cria a terra, os mares, as ervas, as árvores frutíferas, mais de 50 milhões de espécies esparramadas pelo planeta. O ser humano ainda não conhece a todas. Depois ele fez separação entre dia e noite, criou os luminares, o sol, a lua, as estrelas. No quinto dia criou os animais, ele povoou esta terra, e Deus então foi desenvolvendo o seu poder de criação. E aí então o Espírito Santo revela para João este início. Quem tem a Bíblia em ordem cronológica, que só pode ter mesmo e usar quem conhece já bem a Bíblia, porque lá não está na ordem como nós temos aí, né? De uma forma fantástica, a equipe que elaborou essa Bíblia colocou no início, João capítulo 1, versículos 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Deus criou todo o universo que nós conhecemos, tantas explorações, tantas sondas, tantas coisas por aí, mas ainda não se chegou realmente ao limite daquilo tudo que Deus criou. Hoje de manhã eu dei uma informação aí, segundo os estudiosos da astronomia, que o universo conhecido tem mais de 80 bilhões de galáxias. Fui estudar um pouquinho mais, para só dar mais aí, adoçar mais a nossa meditação hoje à noite, e encontrei a informação que essas galáxias têm trilhões de estrelas. Elas que formam, às vezes você olha para o céu. Esses dias subi com meus filhos e fomos lá para o terraço do condomínio, ver a chuva de meteoros. E olha que nós temos a luminosidade da cidade que atrapalha um pouco. Como eu gostaria de estar no mato, sem nenhuma luminosidade, porque a gente vê a lua e as estrelas como se fossem furinhos, fazendo passar uma luz muito forte. Criação de Deus. Um cometa passa a tantas distâncias, e aí tem a poeira que fica e nos dá aquele show dos meteoros riscando o céu. Ao invés de adorar a majestosa criação de Deus, vem o ser humano bocó por causa do pecado e começa a fazer desejo, aquela estrela cadente. Irmãos, glória ao Senhor, aleluia pelo seu poder de criação, mas esse é o ser humano caído.
O cientista Marcus Eblin, que esteve conosco há algum tempo atrás, nos falou das maravilhas estudadas pela sua classe de cientista. E ele, então, veio nos falar sobre o design inteligente. É o ensino da antevidência, de que Deus criou todas as coisas intencionalmente, cada uma delas, desmascarando a teoria da evolução. Não foi se desenvolvendo um bigatinho e depois ele cansou de ficar na água, foi andar pela terra, esticou o pescocinho, saiu ali o apêndice continua aqui. E a gente continua sendo operado, o dedinho mínimo que já foi tão proclamado que assumi, continua aqui. Tudo continua como Deus criou. Há uma intenção de Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Trilhões, quadrilhões de estrelas. E olha o que Davi escreve no Salmo 147, versículos 4 e 5. Que Deus conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome, porque grande é o Senhor, nosso e muito poderoso Deus. O seu entendimento não se pode medir. Vimos hoje de manhã que a diversidade das coisas criadas por Deus fora da terra e dentro da terra é de nos tirar o fôlego. Os cálculos no passado, feitos de uma forma rudimentar, hoje com instrumentos cada vez mais avançados, dizem que o peso da terra, a massa da terra é mais ou menos de 6 sextilhões de toneladas. Olha o que Isaías escreve em Isaías no capítulo 40, versículo 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Tudo isso que a gente vê, essa gama de estrelas, de corpos, tudo aquilo que nós vemos na terra, os oceanos, os mares, aqui na visão diz, olha, é como se a gente fosse imaginar uma linguagem para a gente entender, Deus pegando tudo isso que você vê de uma forma assim, estupefato, na palma da sua mão. Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra? Tudo aquilo que compõe a terra, o pó, a areia, o grão, numa terça parte de um éfa. O éfa é mais ou menos uma medida de 22 litros. E aí então ele está dizendo, mais ou menos em 7 litros. Ele pega tudo isso. É a comparação diante da grandeza de Deus. E pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão. Deus pega todas as coisas criadas, na linguagem para a gente entender, e põe numa balancinha. Deus grandioso, Ele cuidou de cada detalhe. E aí então chega em Gênesis 1, 26 a 27, que é o que nós queremos usar hoje à noite para responder essas perguntas. Você sabe de onde você veio? Você sabe o que é que você está fazendo aqui? Você sabe para onde você vai? Porque parte da humanidade se debate em busca de informações e mais informações. Olha um cometa, manda uma sonda para lá. Tira uma lasquinha, traz para cá. Vamos ver se a gente descobre de onde é que a gente veio. A religião distorcida começa a dar as profetadas por aí, como se revelações novas fossem criadas para explicar as coisas. E aí surge alguém que diz, olha, além da Bíblia tem aqui umas tábuas de ouro que Deus me mostrou. Além da Bíblia tem essa profetisa que, sabe, teve uma visão nova de Deus. E aí então começa, porque a humanidade, ela precisa entender a sua origem, mas fica cada vez mais maluca e produzindo essas coisas doidas que nós estamos vendo por aí, porque não admite aquilo que a palavra de Deus nos revela. Em primeiro lugar, nós viemos de Deus. Gênesis capítulo 1, a primeira parte do versículo 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O Pai, o Filho e o Espírito Santo nesse projeto. Depois de criar todas as coisas, então ele cria, ele forma o homem do pó da terra e a mulher a partir do homem criado. Isso é chamado como um conto da carochinha para aqueles que não aceitam a autoridade da palavra de Deus.
e ficam num exercício, numa ginástica de intelecto tremenda para tentar responder uma coisa que a nossa criança pequena da escola dominical vai responder de um modo apropriado, porque ela já está sendo ensinada na palavra de Deus. Nós viemos de Deus, não somos fagulhas, não somos deuses. Ele nos criou menor que os anjos. Ele colocou em nós, de si, da sua imagem e semelhança. Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ezequiel 37, lá adiante, vai dar uma visão do vale dos ossos secos, um tantão de ossos desarrumados, caídos ali. A profecia vai juntar esses ossos, vai fazer surgir carne, mas continua um exército enorme, morto, inútil. É a palavra, é o fôlego do Espírito que levanta um grande exército. O que nós vemos aqui é que dos elementos da terra, que você encontra em outras coisas criadas, foram trabalhados por Deus para fazer o homem e para depois trazer à existência a mulher. Nós viemos de Deus. Em segundo lugar, nós estamos aqui para glorificarmos a Deus. Veja a parte B do versículo 26. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Nós temos um propósito, nós estamos aqui para glorificarmos a Deus através daquilo que nós fazemos. É o nosso modo de servir. Deus criou o homem e a mulher, os abençoou e colocou nesse planeta que Ele criou de uma forma majestosa para administrar, para cuidar. Deus, a sua imagem e semelhança, reproduzida na criatura, tem uma diferença das demais coisas criadas, porque o homem e a mulher têm o fôlego soprado diretamente por Deus, que lhe faz coroa da criação. Há um objetivo, há um propósito, que este ser humano criado realmente glorifique ao Senhor através de tudo aquilo que faz, através de tudo aquilo que pensa, através de tudo aquilo que ele fala. Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 8, nós lemos que plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Deus colocou-nos na história para glorificarmos a Ele cuidando das coisas que Ele fez. Há uma história triste a partir do capítulo 3 de Gênesis, a gente sabe. Em terceiro lugar, para onde é que nós vamos? Nós vamos para quem nos criou. Veja aí agora o versículo 27. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus colocou em nós a eternidade. Ele nos criou para viver em comunhão com Ele. Nós vamos voltar para Ele. Porque com a volta de Cristo Jesus, novas serão todas as coisas. Novos céus e nova terra. Há uma nova história. Nós estamos voltando para a casa do Pai. Temos um futuro glorioso, apontado através da palavra de Deus. Em Eclesiastes, no capítulo 12, versículos 1 e 7, nós lemos: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. E o versículo 7 diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. A palavra de Deus nos aponta o tempo todo para a nossa origem. Nós vamos voltar para Deus, imagem e semelhança dele. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 3, nós entendemos então que o mundo que nós vivemos hoje é o resultado do que é descrito ali. O ser humano foi enganado. O ser humano acreditou na mentira do inimigo, deixou de ouvir o Criador para ouvir uma criatura, e então lançou a humanidade nesse caminho de desobediência, perdeu a comunhão com o Senhor, com Deus Todo-Poderoso, e então a sociedade humana é cada vez mais influenciada pela pecaminosidade. O ser humano está maluco, produzindo coisas de doido, e nós não precisamos mais sair lá no mundo para ver isso. Dentro das igrejas, heresias e mais heresias estão surgindo como que uma torrenteza de água sem controle. Há uma mistura hoje de religiões para atrair cada vez mais fiéis, que na verdade vão sustentar financeiramente
estruturas megalomaníacas. Essa é a história da humanidade. Eclesiastes 7:29, Salomão escreveu: eis que o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. O ser humano que permanece sob os efeitos da queda, ele não sabe de onde ele veio. Ele não sabe o que está fazendo aqui. Ele não sabe para onde vai. Como é que um crente pode viver dessa mesma forma? Como é que um crente pode estar perdido nessa história? Se o Espírito Santo tocou o coração do homem e da mulher pecadora, pecadora, a luz da salvação brilhou como que no meio das trevas. Há um caminho, há o caminho a ser percorrido de volta para os braços do Pai. Se encerrássemos a história em Gênesis 3, seríamos realmente os mais infelizes das espécies. Como Paulo diz, olha, se a gente vivesse só esse presente momento, se a gente ficasse ligado só às coisas daqui da terra, seríamos os mais infelizes. Mas em Gênesis 3, ainda nesse contexto da queda, ainda nessa confusão, onde a bênção agora é interpretada como maldição: Senhor, a mulher que o Senhor me deu, eu estava sozinho, não precisava de nada, estava cuidando, foi o Senhor quem deu. A transferência da responsabilidade que hoje está na nossa história. O pecador não admite o pecado, ele vai querer culpar sempre alguém, ele vai justificar alguém, usando alguém para justificar o seu pecado. E eu mesmo já caí nessa armadilha de avaliar algumas situações dizendo: não justifica, mas explica nada. Pecado é pecado. É a herança maldita da desobediência que continua operando na mente e no coração do ser humano, o caminho da desobediência. E nesse contexto todo de queda, de confusão, olha o que Deus diz em Gênesis no capítulo 3, versículo 15, para Satanás. Então o evangelho, aqui é conhecido, esse texto é conhecido como proto-evangelho, ou o primeiro evangelho, foi dado por Deus a Satanás. Você vai aprontar, a sua descendência vai fazer misérias, mas eu vou levantar um, que vai trazer a humanidade de volta restaurada. Essas palavras são de Deus, registradas por Moisés aí: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós temos aqui a história da redenção através de Cristo Jesus. Era a promessa dada, o descendente da mulher. Isso é pregação, isso é motivo para outra pregação, mas eu quero que você entenda aqui. A Bíblia usa o termo homem para generalizar homem e mulher, mas a genealogia sempre é traçada através do homem. E a palavra diz aqui: será o descendente da mulher, porque o Espírito Santo operou algo extraordinário na trompa uterina de uma virgem. Não houve participação do homem, ele não é descendente do homem. Quando nós encontramos lá em Mateus e Lucas a descendência dada através de José, é em função da cultura, porque era o pai terreno, mas Jesus veio de um milagre em um útero virgem, descendente da mulher, da ação sobrenatural do Senhor Deus, para fazer com que então pecadores e pecadoras fossem restaurados. João capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você já entregou a sua vida a Cristo Jesus? Ele é o seu Salvador. Se hoje à noite pedirem a tua alma, você sabe para onde você vai. Eu era seminarista em Campinas, mas servia nos finais de semana em uma cidade chamada Limeira. Em Campinas fui visitar uma senhora que estava com quase 100 anos de idade. Tinha caído de um banquinho porque foi mexer nas flores do jardim e quebrou a bacia.
Eu fui visitar aquela senhora, ainda seminarista, pastor, ele estava aprendendo ainda as coisas. Fui lá visitar a senhora, encontrei aquela senhora toda bonitinha, arrumadinha. Como eu já tinha visitado outras vezes, eu disse, eu sempre encontro a senhora bonitinha, cheirosa, e eu tinha imaginado, gente idosa, né? Eu imaginei ali o cheirinho, né, de alguém doente na cama, tudo cheiroso naquele quarto. Os olhinhos vivos, brilhantes, e eu disse, sempre a senhora está assim, e eu não vou me esquecer, porque ela disse, olha, é porque ou Jesus me chama pela morte, e eu quero estar arrumadinha, ou ele vem nas nuvens buscar, e eu quero estar arrumadinha, eu sou a igreja. Mas a vontade de viver nos olhos e a certeza da vida eterna. Naquele mesmo lance, fui para a congregação em Limeira, e uma mãe me pediu para conversar com a filha de 14 anos, que queria se suicidar, porque tinha perdido o grande amor da vida dela. Namorico, que não tinha dado em nada. O drama. E a mãe disse, ela disse que vai se matar. Qual era a diferença? Aquela senhora com quase 100 anos tinha Jesus no seu coração. A luz de Cristo é quem guiava cada um dos seus passos. E aquela mocinha ainda em flor, ainda se desenvolvendo, não tinha o conhecimento de Jesus. É o desespero. É o desespero total. Você já entregou a sua vida a Cristo Jesus? Então você já sabe de onde você veio. O que é que você está fazendo aqui? Para onde é que você vai? Em primeiro lugar, se você se entregou a Cristo como seu Salvador, você tem uma identidade, você é filho de Deus. Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 14, o Senhor Deus disse a Moisés, quando ele disse, eu vou em nome de quem? E Deus disse, diga, eu sou o que sou. Deus é. Nesse sentido da palavra, Deus não existe. O que existe é esse banco no qual você está sentado. O que existe somos nós. Deus é. E ele diz, eu sou o que sou. Aí Jesus lá em João 8, capítulo 8, versículo 12, vai dizer, eu sou a luz do mundo. Então a nossa origem está nesse Deus poderoso que é. Não tem início, não tem fim. Embora ele diga para a nossa compreensão que ele é o início, o fim, o alfa e o ômega. É um modo de nós entendermos a eternidade sendo explicada por ele. Mas Deus é o Deus eterno. Ele diz, eu sou. E aí então esse eu sou entra na vida do ser finito, limitado, lascado, que somos nós, seres humanos, pecadores, e nos transforma numa nova vida. E então Mateus capítulo 5, versículo 14, Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Brilha, Senhor, brilha em mim, é o que nós cantamos e vamos cantar depois, novamente, depois do sermão. O Senhor diz, eu sou, impregnando a vida do pecador que o recebe como Salvador. Agora então, ouve desse eu sou, dizendo, você é. Então você é a luz do mundo, você é o sal da terra, você é o perfume de Cristo Jesus. Você tem uma identidade, você tem uma origem, você veio de Deus. O pecado derrubou, quis atrapalhar o processo. E ele enviou o seu Filho amado, Cristo Jesus, e restaurou, nos chama de volta. Por isso, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, o apóstolo Paulo diz, mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, porque estavam questionando a autoridade de Paulo, estavam colocando em dúvida o seu apostolado. Ele se levanta, não para discutir, não para debater, mas para dizer, eu sou o que eu sou pela graça de Deus. Você pode dizer isso? Eu sou o que sou pela graça de Deus. Para Deus não importa o passado. Ele já passou, ficou para trás. É de glória, de vitórias. Mas nós não podemos ficar só olhando para um passado de glória e vitória. Nós somos chamados para vivermos o dia de hoje. É de pecado, é de vergonha, é de tanta perversão, de tanta perdição. Mas lavado pelo sangue de Cristo Jesus, já passou, agora é nova criatura. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Você é filho de Deus. Segundo, se você se entregou a Cristo como seu Salvador, você tem um propósito.
Deus não criou o ser humano e deixou ele ao léu. Deixou perdido. Alguns acreditam nisso. Acabamos de cantar. Tu fazes que tudo prospere para o meu bem, opere para o meu bem. Coopera. Palavra do apóstolo Paulo. Deus faz todas as coisas. Aí vem um ser humano. Gente, nós somos ridículos diante da majestosa pessoa de Deus. A palavra dele diz que ele criou tudo com um determinado propósito. Aí vem alguém e diz que uma borboletinha lá na Europa bate a asa, desencadeia um tanto de coisa que vai desembocar na sua vida e vai mudar a sua vida hoje. Alguém diz que você deve repetir algumas coisas, dar alguns passos, desenvolver algumas coisas para o universo conspirar a seu favor. Eu vi um vídeo de um sujeito na frente de uma igreja ensinando como ganhar dinheiro. Primeiro eu pensei que aquilo ali fosse uma peça, uma representação. Não, fui ver, é um falso pastor, dizendo, dinheiro, venha, dinheiro, venha. Aí sai alguém, vem e põe dinheiro no paletó, outro sai, vem, e ele ainda fala, money. Fala inglês, agora esqueci como é que fala. Come here, money, come here. E lá vem o pessoal que é tratado, o golpe está aí, só cai quem quer. Venha, ensinando, sai pela rua e começa a falar. Dinheiro, venha, vá para o centro aqui, vá para alguns bairros em Fortaleza, vai com o bolso cheio de dinheiro já e fica no meio do povo dizendo, vem dinheiro, vem, para você ver para onde é que vai o seu dinheiro. Mas essas teorias caem e são adotadas por alguns que não conseguem enxergar na palavra de Deus o propósito que Ele tem para nós, de glorificarmos. Você tem um propósito, você vive para Deus. Em Gênesis, no capítulo 12, versículos 1 e 2, há o registro de que disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Essa é a promessa dada por Deus a Abrão, o pai da fé, aquele que obedece ao Senhor, que vai pelo caminho do Senhor. Mas veja o que diz no versículo, no finalzinho do versículo, sê tu uma bênção. Você foi criado com esse propósito, ser uma bênção, um instrumento grandioso nas mãos do Senhor Deus. Você não vive à toa, você não faz as coisas por acaso, você não está passando essa vida, sabe, em página branca, não pode. Se você é de Jesus, se você já tem Jesus no coração, se você já o confessa como Salvador, então você deve viver essa nova vida, não importam as circunstâncias. Nós cantamos isso aqui. Mateus capítulo 5, versículo 16, o Senhor Jesus diz, então, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Mas não é para chamar a atenção sua, não é para colocar a sua igreja no top, sabe, de um status, não é para colocar você como o vencedor, como méritos próprios. Aqui Jesus diz, é para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Você então existe para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, como nos diz a primeira resposta do breve catecismo. Amanhã, quando você acordar e for enfrentar a semana, você vai se lembrar disso. Eu existo para glorificar a Deus. Eu vim dele. Ele me restaurou em Cristo Jesus. Eu sou o filho. Eu tenho essa identidade. Agora eu tenho um propósito. Eu vou glorificar. Ore, faça a sua devocional. Tome o seu café. Entre no seu carro, pegue o ônibus e você já vai ser testado ali. Ou você vai glorificar a Deus, ou você vai envergonhá-lo através das suas reações. Gente, tem um seminário maravilhoso aqui em Fortaleza. É um seminário, ele admite quem está vivo. É o trânsito de Fortaleza. Eu não sei por que esses motociclistas ultrapassam pela direita. Se alguém puder me explicar depois... Eles ultrapassam pela direita. Uma boa parte, espero que os nossos crentes não dão seta. E quando dão seta, dão errado.
Quando eu cheguei aqui, os motoristas de táxi, não confie na seta. E eu vejo que é assim. A gente pega uma rodovia, o motociclista está na frente, está com a seta direita, ele vai virar, daí 30 quilômetros, mas a seta já está dizendo que ele vai virar. E é nesse trânsito que você vai glorificar a Deus. Pastor Jeremias, da 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte, diz que ele fez uma manobra, não prestou atenção no carro que estava do lado, e aí, de repente, ele quase fechou, voltou, o cara, aqui diz cotoco, né? Deu cotoco para ele. Fez o sinal. E o carro seguiu. E o pastor ficou meio chateado, porque não tinha visto o homem, e porque levou cotoco. E aí pararam no semáforo da frente. E aí então, quando o pastor olhou, era um crente da igreja, da 8ª igreja. E o crente disse: ô pastor, não vi que era o senhor. Eu disse, não importa quem fosse. Dá o cotoco para o pastor, gente. Triste. Como é que você tem sido conhecido? Onde você mora, com quem você vive, com quem você trabalha? Porque você veio de Deus, foi restaurado em Cristo Jesus, existe para glorificar a Ele. Olha o que o apóstolo Paulo disse, que está registrado por Lucas, lá no livro de Atos, capítulo 20, versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Aproveitar toda oportunidade. E olha, pregar isso aqui, com a esposa me olhando do banco, o filho lá de trás, o genro, a nora, é difícil, porque nós somos provados e tentados. Somos humanos, fracos, mas dependemos dele. Dele é quem vem a graça, dele é quem vem a luz. Usei essa imagem de manhã, vou usar agora. Lua linda. Gente, quando eu vejo essa lua ali, com a luz refletindo no mar, que coisa mais linda, aquele caminho de prata sendo traçado, beleza majestosa de Deus. Mas aquela luz não é da lua, aquela luz é do sol. A lua reflete a luz do sol, e então ilumina a noite. Nós somos opacos, filhos das trevas. Não há nada em nós. A luz dele brilha sobre as nossas vidas. E nós então brilhamos diante do mundo com a luz de Cristo Jesus. É demais, não é não? Não é uma coisa fantástica. Sem nenhum esforço, sem nenhum mérito. E para encerrar, se você se entregou a Cristo como seu Salvador, você tem um futuro glorioso. A morte não vai acabar com você. É só uma passagem. A morte não é o fim. E você não vai morrer para passar por um ciclo que vai fazer você voltar num cachorro, para você aprender a purificação. Você não vai morrer e depender de um tanto de gente acendendo vela para que de alguma forma você encontre o caminho na eternidade. Você vai morrer para ressuscitar. O mar vai dar de volta os mortos que estão lá. O fogo vai devolver. Algo majestoso e prodigioso quando Jesus voltar, porque todos os elementos voltarão à realidade agora, aqueles que são salvos com os corpos glorificados. Este é o futuro que te aguarda. Eu usei uma palavra de efeito de manhã, vou usá-la aqui novamente. Se o inimigo, se alguém for usado por ele, se numa discussão alguém quiser mostrar o seu pecado de vergonha, mostre a ele um futuro glorioso que está garantido por Cristo Jesus, porque você é nova criatura. Em João capítulo 11, versículos 25 e 26, naquele contexto da morte de Lázaro, Jesus chega para Marta e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você acredita nisso? É o que ele diz. Marta, esse é o conhecimento. Você aguarda por isso. Você sabe disso, mas você acredita realmente.
porque o irmão estava morto há 4 dias. Havia uma crença nos judeus que o espírito ficava por ali perto do corpo durante 3 dias. Se tivesse uma chance, ele entrava no corpo novamente. Heresia já no meio do povo de Deus, isso já é coisa da história. Então, alguns pregadores, alguns intérpretes estudiosos querem explicar que é por isso que Jesus foi no 4º dia. Porque mesmo a crença, a lenda, dizia, não vai adiantar mais. Se esse espírito estava por aqui, já não está mais. Jesus chega no 4º dia e dá uma palavra. E novamente os estudiosos dizem que Jesus disse, Lázaro, sai para fora. Porque se ele dissesse somente, sai para fora, todos os mortos naquele cemitério se levantariam diante da voz daquele que tem autoridade sobre a morte e é o poder para a vida eterna. Você acredita nisto? De fato. É o futuro glorioso que aguarda. Não tenha medo. Alguns irmãos estão nos assistindo aqui, irmão Valmor, irmã Aurineide, irmã Rita, outros que estão passando por doenças e por diagnósticos que o homem faz. Enorbênia. E Deus tem alcançado alguns com a cura. Porque Ele cura, e Ele tem curado no nosso meio. A gente só não põe faixa por aí, para dizer, vem que você vai alcançar também. Mas Ele é o Deus que opera, cura. Ele toca na saúde física e resultados que estavam assim, agora o médico fica todo obtuso tentando entender, porque não tem mais, sumiu, as pessoas vão testemunhando. Mas maior do que isto, é a visão de ir para a glória celestial com Deus. Eu tinha um professor que já foi para a glória, lá no seminário, era um dos mais velhos. E ele disse que foi convidado uma vez para pregar numa igreja, no aniversário da igreja. E o pastor era tão velho quanto ele. E antes do pastor pregar, o pastor disse, vamos cantar um hino, porque eu quero agradecer a Deus, porque, irmãos, eu estava na UTI, desenganado, eu ia morrer, mas a igreja orou, a igreja jejuou, e Deus não permitiu que eu morresse, eu estou aqui, quero testemunhar isso. E diz que quando ele sentou ali do lado do pastor, enquanto cantava o hino, o pastor falou, meu professor de teologia sistemática, disse, estou envergonhado de você. Rapaz, você tem a minha idade, teve com um pé lá e voltou e está cantando vantagem. Você podia já estar com o Senhor, e você está dizendo ali, é lógico, nós temos essa luta de Paulo, né? Partir e estar com ele, não tem nem comparação, mas ficar um pouquinho mais aqui na terra vivendo, para fazer a obra do Senhor. Mas nós temos a certeza desse futuro glorioso. Romanos capítulo 8, versículo 18. O apóstolo Paulo diz assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Você está sofrendo, passando por algum perrengue, você está acossado em alguma situação, mas se você é de Jesus, saiba que o que o apóstolo está dizendo aqui não dá para comparar com quem vem aí pela frente. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Ele tem preparado para aqueles que têm a certeza da presença do Senhor. Quero chamar o pessoal aqui para cantar o Brilha Jesus novamente, mas eu quero perguntar novamente a você, aí encerrando a nossa meditação. Você sabe de onde você veio? Você sabe realmente o que é que você está fazendo aqui? E você sabe para onde você vai? Quero convidar a igreja a ficar em pé. Se você responder que você sabe que veio de Deus, foi tocado por Ele, salvo, se tornou filho pelo poder do Evangelho. Se você sabe que tem um propósito de vida aqui, é pregar o reino de Deus, a salvação, é falar com os outros que Cristo Jesus salva, porque através desse Evangelho pregado a todas as nações, então o mundo todo conhecerá a respeito de Jesus e o Senhor Jesus vai voltar. É isso que garante a volta de Jesus, a fidelidade dele à própria palavra. E você sabe para onde você vai. Eu sei que pode parecer piegas, mas eu realmente dizer, se você morrer esta noite, você sabe para onde você vai. Quero orar com você nesse momento. E aqueles que são crentes da igreja aqui, assumiriam um compromisso. Este ano é o tempo da virada. Não seja um crente somente fazendo coisas. Não seja uma figueira que mostra folhas.
o Senhor quer produzir frutos através da sua vida e através da minha vida. Assuma esse propósito. Ore nesse momento com o Senhor. Se porventura aí no meio alguém está dizendo, mas eu quero ter essa experiência com Jesus, não vou chamar você aqui à frente num momento de emoção, não vou pedir que você fale lá com o pessoal da recepção, deixa ali o telefone e o seu contato, porque você tem salvação em Cristo Jesus, que vai lhe garantir uma vida de louvor, de adoração, de propósito firmado, até que o Senhor Jesus ou chame você, ou quando Ele voltar, receba você. Ore comigo, e logo depois a gente canta essa música novamente, pode ser? E aí a gente caminha para o encerramento do culto. Deus amado, nos perdoe, Deus, porque a gente esquece das coisas tão óbvias que a Tua palavra nos ensina. Oh Deus, nos perdoe pela nossa autossuficiência, por esse pensamento que às vezes nos alcança, Senhor, de que nós nos bastamos. Faz-nos ver, Senhor, que sem o Senhor nós não somos nada. Precisamos do Senhor. Ó Deus, revele a cada um dos ouvintes aqui neste lugar e através da internet o propósito para o qual o Senhor os criou. Existem para glorificar o Senhor. Existem para apontar para o Senhor através de tudo que fazem. Há um propósito, é fazer com que o Teu nome seja conhecido através do seu testemunho. E, ó Deus, afasta o medo da morte, afasta a ansiedade pelo dia de amanhã, cultivada a tal ponto que coloca alguns em desequilíbrio mental, Senhor, preocupados com o dia de amanhã, preocupados com o que vai acontecer daqui 10 anos. Ó Deus, dá-nos a certeza de que tudo que acontece nas nossas vidas está debaixo do Teu conhecimento. Por isso eu quero pedir ao Espírito Santo, revele o Filho, revele Cristo Jesus como Salvador, ao coração que porventura ainda não tem essa certeza. E, ó Deus, firme essa certeza naqueles que já o confessam como o único e verdadeiro Deus, mas que vivam realmente fazendo diferença, cumprindo o propósito que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.